o Flamengo tem terça-feira um jogo em Bogotá, contra o Milionários. Fez 3-0 no jogo de ida, está praticamente com a mão na taça. Aliás, o Flamengo que levou um gol no campeonato estadual inteiro com o time reserva. O que dá para imaginar já jogando para frente e qual foi o grande mérito do Flamengo para fazer 3-0 nesse Nova Iguaçu? Pedro Ivo Almeida, não Pedro Henrique Toro. Abel, eu acho que a gente precisa de fato começar a olhar para o Flamengo e olhar para frente, saber o que vai ser feito em Bogotá, saber o que vai pensar para o jogo da volta da semana que vem, já olhando para a segunda semana de Conmebol Libertadores. E o que faz a diferença nesse Flamengo é o que faz a diferença durante todo o Campeonato Carioca. É um time muito seguro, um time de muita qualidade, não dá para dialogar com as outras equipes que disputam o Campeonato Carioca. Só que nos outros anos o Flamengo também já tinha uma qualidade muito superior aos seus adversários, mas dessa vez o Flamengo joga. E como é que ele joga? Ele joga a partir do momento que ele controla o jogo. Quem dita a dinâmica do jogo é o Flamengo. Então o Nova Iguaçu, quando ele tenta querer editar minimamente o jogo, ele tenta fazer o seu jogo. É interessante porque tem seu estilo, tem um 4-2-3-1 do seu treinador, que o levou de forma muito justa até a final. Mas quando ele tenta minimamente, o Flamengo não precisou se esforçar. O Flamengo não precisou esticar muito a marcha dele, não precisou fazer a sua melhor atuação para fazer um 3-0 na final, mas ele teve minimamente espaço e tem muita qualidade, muito seguro lá atrás. Então, acho que isso também ajuda a explicar. A gente pode falar de um primeiro tempo que acho que vai ter debate sobre o pênalti, mas não é sobre o pênalti. Tem debate sobre o gol anulado, mas não é sobre o gol anulado. É muito sobre como o Flamengo controla o jogo. O Flamengo não precisa em nenhum momento. O Flamengo em nenhum momento está sob perigo contra o time que impôs perigo à maioria de seus adversários do campeonato, que é o Nova Iguaçu. Então, esse controle de jogo, para mim, do Flamengo, a todo momento parece que é o Flamengo que vai ditar o que vai acontecer em campo. Acho que isso explica o que é essa trajetória até aqui, explica o virtual título carioca do Flamengo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o pênalti dado para o Flamengo, quando fez o primeiro gol com o Pedro. O gol anulado também do Pedro logo depois. Mas antes... óbvio que a gente tem que lembrar o bom trabalho do Nova Iguaçu com o Carlos Vitor, mas hoje não conseguiu fazer o que fez o campeonato inteiro, apesar de algumas defesas do Rossi também, né? Sim, ali no primeiro tempo, né? Antes do primeiro gol, ainda tinha, e depois até o final do primeiro tempo, de vez em quando o Nova Iguaçu esboçava ali uma subida ao ataque e tal, mas com chutes um pouco mais de fora da área, normalmente. Eu fico olhando para o jogo, assim, não há termos de comparação entre o Flamengo e o Nova Iguaçu. Primeiro, é importante dizer que o Nova Iguaçu chegou onde chegou pelos seus méritos. Ele merece estar lá, ele fez um belo campeonato carioca, ele passou muito bem pelo Vasco na semifinal, ele merece estar lá. Agora eu vou virar a página para falar outra coisa. É óbvio que para o Flamengo, pensando em ser campeão estadual, tá ótimo pegar o Nova Iguaçu na final. Agora para o Flamengo, pensando em ganhar condicionamento, ganhar ritmo, ganhar intensidade. Pensando na temporada que começa logo ali na terça-feira e logo depois no Campeonato Brasileiro, é um adversário que exige pouco do Flamengo. Perfeito. Teria sido mais interessante um jogo com o Botafogo. Mas o Botafogo não se classificou. Ok, mas o Botafogo de hoje é um time que exigiria mais do Flamengo. Até com o Vasco, que eu acho que fisicamente cresceria, tentaria esticar mais a corda no aspecto de intensidade do Flamengo no jogo. O jogo hoje foi um jogo de um time, Nova Iguaçu, que chegou aqui, tá ótimo. E que tentou fazer o seu jogo, que é um jogo que gosta de ter a bola, que não se preocupa tanto com uma marcação mais dura, mais rígida. Abel, em alguns momentos do jogo, teve quase cara de um amistoso. Exato. Porque o próprio Flamengo não jogou no seu ritmo total. E em alguns momentos o Flamengo, que poderia ter vencido esse jogo por um placar bem mais dilatado, parecia até um pouco displicente, tentando algumas jogadas que a gente sabia que não eram as mais exatas. Finalização, achei assim. Chegava com uma certa tranquilidade e na hora de finalizar um pouco de displicência. Ou às vezes uma jogada individual, eu vou tentar aqui um drible, que nem sempre é o que seria o mais indicado num jogo de mais competição. Ficou mais com cara de um jogo assim de cumprir tabela. Todo mundo sabe que o Flamengo vai ser campeão. Ele não precisa dar o seu ritmo todo agora. Então é óbvio que ele vai ganhar, mas também é bom porque ele não se desgasta tanto. No segundo tempo, né, alguns jogadores já saíram pensando na partida da Libertadores e tal. É normal isso. Mas em termos de teste para o time, qual é o real nível do Flamengo? Até onde esse time está pronto para jogar agora não serve como um teste. Porque o adversário é um adversário que
chegou lá porque mereceu chegar lá. Não estou tirando, parabéns ao Nova Iguaçu, Claro. trabalho muito bem feito, mas não tem como disputar com o Flamengo. Então, a minha questão é essa. Até que ponto essas finais vão ajudar o Flamengo a se preparar melhor para os maiores desafios que virão a partir de Ô, agora. Abel, só para passar por lá uma coisa para não parecer injusto, o Flamengo, que às vezes parece até displicente de finalização, não é nenhum demérito, mas é que o cenário do calendário impõe isso. Você está olhando para terça-feira e está olhando para outra semana e para início de Brasileiro. Então não é que o Flamengo relaxou, não tratou com o devido compromisso. Só que você sabe que a coisa vai ser feita, então acaba que não é a mobilização de um Fla-Flu, não é a mobilização nem de um Flamengo e Vasco, que coletivamente pode ser até visto como abaixo do Nova Iguaçu, ou como Botafogo, ou como uma mobilização de uma estreia de Libertadores fora de casa terça-feira. É uma coisa do tipo, fizemos muito pouco e vencemos no primeiro tempo. Se fizermos um pouquinho também no início do segundo, que começa assim, Flamengo faz o básico para criar, não capricha na finalização, mas quando capricha faz 2-0, já reduz um pouquinho a marcha, o Tite já começa a mexer, e depois acaba pintando um 3-0 ali, que é meio que um bate-rebate, a jogada que é bonita, mas o zagueiro corta para trás. Eu me assustei até se depois a gente puder rodar, com a comemoração do terceiro gol, uma coisa meio... Ah, tá, valeu. Isso aí, vamos lá. Então, acho que explica muito isso que hoje ele passou do panorama do jogo. Também foi gol contra, né? Foi uma jogada linda do Pedro, mas foi gol contra. Mas se é um Fla-Flu 3-0, jogo de da maçã do rival. Como é que era esse terceiro gol? E aí o jogo estava tranquilo. O calendário te leva isso. Eu acho que com esse sabor que ficou de acabou, o Campeonato Carioca está decidido, é o 38º título do Flamengo, a gente pode analisar o campeonato. Pensando na preparação do Flamengo para o que vem pela frente de Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil, a gente pode pensar no jogo de hoje, mas pode pensar na temporada do Flamengo até aqui, de um time que dificilmente sofre um gol, por exemplo. Claro, Não é, Léo? claro. Em outros anos, ter instabilidade no estadual gerou pressão no técnico, gerou dúvida sobre o trabalho e gerou esse tipo de instabilidade. Então, você fazer um campeonato sem sustos, um campeonato vencido de forma protocolar, acho que essa é a palavra, protocolar, chama atenção. Por quê? Como que o Nova Iguaçu chega na final? Vou citar, por exemplo, os jogos contra o Vasco, jogos em que o rival não teve nenhum tipo de controle e o Nova Iguaçu explorando espaços e o Nova Iguaçu explorando, por exemplo, a intermediária ofensiva com chances de finalizar a rodo. Hoje eu me lembro de uma defesa difícil do Rossi, das poucas que ele fez em todo o campeonato praticamente. Então, o Flamengo teve a capacidade de tranquilizar o jogo, de abrir a vantagem com folga e poder gerir, sim, semana que vem. E acho que não vai ser nenhum desrespeito e nenhum demérito ao adversário, que o Tite até pense em algum jogador que não esteja 100%, não começar com ele. A partir de agora, a Libertadores ganha toda a importância. O Flamengo está num grupo em que ele é, sem dúvida nenhuma, o time mais forte, mas que ele pode pensar em ter a melhor campanha da fase de classificação, em ter vantagens aí de decidir em casa nas fases seguintes. Acho que a chave do estadual pode começar a ser virada já com alguma tranquilidade. Mas é bom a gente sempre destacar o mérito desse time do Nova Iguaçu, que deixou os outros para trás sem roubar nada de ninguém, né? Pelo contrário, foi o melhor do resto, né? E ser o melhor do resto num campeonato em que esse Flamengo foi tão superior também não é pouca coisa. Agora há pouco, enquanto você falava, Léo, a gente viu o lance do pênalti marcado ali a favor do Flamengo quando sai o primeiro gol do Pedro. Para você foi pênalti? Para mim foi. A bola já tinha passado, ele tenta chegar e toca o tornozelo do Ayrton Lucas. É verdade que ele demora um pouco para cair, mas, na minha opinião, o ônus da penalidade não é de quem sofre, é de quem comete. Fora da área, acho que não teria muita discussão. Então, e até se tivesse na posição do VAR, eu também não indicaria revisão para o árbitro, não. Será que eu vou ficar sozinho nessa? Não. Porque para mim não foi pênalti, não. Acho que eu tô com você então. Você tá Abel. comigo? É porque eu entendo eu entendo o argumento do Léo, só que eu ficaria um pouco mais do lado dele se o pé que parece que sugere ser calçado, o pé que tropeça, fosse o mesmo do choque. Ele toma ali em tese um calço no pé direito, se mantém em pé, não derruba, essa trombada que, para meu ver, é o choque ali, e ele tropeça ao esquerdo. Então, assim, eu não sei de onde surgiu aquele tropeçou ali do esquerdo. Pode ser também, não é que seja uma verdade absoluta, pode ser um desequilíbrio, o esquerdo não fixou no chão, mas o calço no direito e o esquerdo do nada ele acaba calçado. Eu não achei pênalti, eu acho que tinha condição de seguir, ele optou por cair, a meu ver. Mas assim também, Abel, eu não estou vendo um lance absurdo, um escândalo, apenas uma simulação, porque tem também o lance do impacto do que pode ter derrubado. Acontece, eu não achei. Né? Eu não achei. O contato pode ter, ele de fato, aconteceu. Desequilibrado. Só que, na minha visão, ele continua a passada, ele dá mais 2 ou 3 passos ali e aí cai sozinho. Parece até que se atira, né? Na minha visão, não houve o pênalti. O Léo pensa diferente, você, Eugênio?
Eu acho que nós estamos na era do streaming. Então é o pênalti com delay. Com atraso. Atraso? Ao toque, ao contato. O que a gente pode tentar fazer uma força, assim, para entender a marcação do árbitro, porque, assim, claramente, aqui é depois, né? Bem depois, é que, de repente, ele interpreta que há um desequilíbrio que vai, aos poucos, minando a capacidade do Ayrton Lucas de se manter em pé. Então, você dá um toque aqui, dá uma balançada, num primeiro momento seguro, mas ali na frente já vai caindo. Mas que, assim, você olha e acha estranho, olha. Todo mundo acha que acha estranho, porque ele, quando cai mesmo, o movimento de queda, agora, é bem depois do contato, né? Então, mas, Abel, esse lance perde muita força pelo que foi o resto do jogo. Eu também acho. Porque se não desse o pênalti, não ia mudar nada. A O Flamengo ia ganhar do mesmo jeito. A discussão estava maior no intervalo. A discussão estava maior no intervalo. Depois, quando o Flamengo vem, resolve fazer um pouquinho a mais ali no início do segundo tempo, controla o restante do jogo, ainda faz o terceiro, só aí é muito mais para gente debater, porque tem que ser debatido, tem uma questão ali. Mas, até falei aqui no início, não é por aí que passa o resultado, a história do jogo, a história do título carioca do Flamengo. E o gol impedido do Pedro... Bom dia, abençoadas e abençoados! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já vem chegando deixando seu like humilde. Se inscreva no canal, galera. É só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo. É de graça, não paga nada. E também me diz a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Nação rubro-negra. Flamengo, sem colocar muita força, impõe o ritmo de jogo e vence o Nova Iguaçu por 3-0 em pleno Maracanã lotado, com mais um show do nosso camisa 9 Pedro. O que esse jogador está fazendo com a camisa do Flamengo é algo absurdo. É isso mesmo, nação. O Pedro vem crescendo, vem evoluindo a cada dia mais nesse sistema que o Tite preparou exatamente para ele. Os dois pontas toda hora alfinetando a zaga, os laterais adversários, colocando essas bolas cruzadas toda hora passando na frente da área para que o Pedro venha finalizar. O Pedro perdeu ontem um gol cara a cara com o goleiro do Nova Iguaçu, mérito do goleiro, mas também o Pedro, com a potência, com a qualidade que ele tem, ele não pode perder aquele gol. Vocês concordam, nação? Mas enfim, Flamengo agora, o foco é no Milionários, terça-feira, vamos com tudo, vamos para cima. Flamengo vai viajar para a Colômbia em busca desse resultado positivo para entrar com o pé direito na Libertadores, sabe? O Flamengo também, outro detalhe importante, tá tentando um efeito suspensivo do camisa 10 Gabigol. Enfim, dentro da diretoria do Flamengo, os diretores lá, todo mundo, Landim, Braz, conselheiros, acreditam que o Flamengo pode conseguir esse efeito suspensivo, sabe? Seria uma notícia espetacular para o torcedor rubro-negro. Enfim, eu estou muito feliz com essa vitória. Essa é a pegada. Vamos fazer de tudo para que o Flamengo venha evoluir cada vez mais, para que no próximo jogo, no domingo, o Flamengo possa colocar jogadores que não vêm atuando muito, sabe, para dar minutagem. O Tite agora vai ter que rodar esse elenco, porque agora é um jogo atrás do outro. Agora é o Flamengo de 3 em 3 dias passando na sua telinha, entendeu? Então vamos para cima com tudo. Vocês gostaram desse grande resultado? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse excelente assunto. Então é isso, nação. Tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.